Bom, então vamos lá. Vamos retomar agora o desenvolvimento do projeto. Nós já vimos o padrão MVC, nós já criamos o banco de dados, né? Então, agora retomando com a nossa estrutura do projeto aqui, nós vamos iniciar realmente a parte de Java. Então, a primeira coisa, abram aí o NetBeans, vai em pacote de código-fonte, novo pacote Java. O nome do nosso pacote vai ser Model, tá? Que nós vamos gravar aqui os nossos bins, nossas páginas, classe Java da AL também, ok? Então, criou aqui o pacote Model. Dentro do pacote Model, clica com direito de novo, vai em Novo, classe Java, ok? O nome da nossa classe vai ser Database DAO, tá? E manda finalizar. Ok, dentro dessa classe, nós vamos armazenar as configurações do banco, tá? Então, vamos criar aqui a primeira variável, public file string URL, tá? Dentro dessa URL, nós vamos gravar o caminho para o banco de dados. Então, JDBC, cuidado ao escrever isso daqui para não escrever ao contrário, senão não dá certo. MySQL, localhost, 3306, que é a porta do MySQL que nós vamos estar utilizando. E agora vem o nome do nosso banco, Aula Java, tá? Então, se você não lembra qual foi o nome que você deu para o banco, você pode abrir lá o phpMedMin e verificar na nossa última importação o que é que nós fizemos. Então, tem aqui o nosso banco, Aula Java, tá? E nós vamos iniciar com essa tabela aqui, perfil, ó, que tem o ID perfil e o nome, ok? Então, tem que lembrar também da estrutura do banco, das colunas, tá ok? Então, vamos voltar aqui para o NetBeans. Então, coloquei aqui o nome do banco, Aula Java. Próxima variável que nós vamos armazenar, public file string user, que vai ser o que? O nome do usuário do banco. Então, você tem que lembrar aquele nome que você configurou, tá? E o próximo, public file string senha. Também tem que ser aquela senha que você colocou no banco de dados. Como eu coloquei vazia, vai ser vazio aí. E nós vamos criar agora uma variável do tipo connection, tá? Então, é esse connection aqui, ó, do java.sql. Se você colocar de outro, não vai funcionar, tá? Então, observem se vocês vão estar selecionando da biblioteca correta, então, do java.sql. Então, connection com vai ser o nome da variável para a gente trabalhar com o banco. Observe que ele importa aqui o connection do java.sql, tá? Verifica se o de vocês ficou assim certinho. Próximo, nós vamos criar o método construtor, database DAO, e vamos mandar tratar a exceção para quem for instanciar isso daqui, quem for utilizar essa classe. Ok? Então, esse throws exception, nós jogamos a exceção para frente. E dentro do construtor, toda vez que ele for construir, eu vou chamar essa class for name, ok? E dentro da class for name, eu vou chamar o driver do MySQL, então com .mysql.jdbc .drive, tá? Então, aqui nós vamos chamar o drive do MySQL. Então, toda vez que alguém for utilizar o database DAO, vai chamar o método construtor
e vai chamar o driver do MySQL, tá? Então, ele tem que achar o driver do MySQL. Próximo método nós vamos criar aqui vai ser um método para poder conectar ao banco. Então, o nome dele também vai ser conectar. E eu também vou jogar a exceção, Ctrl Exception, para quem for utilizar, tá? Então, quem for utilizar que vai tratar essa exceção aí. E o que o conectar vai fazer? Eu vou receber a variável, na variável com, vai receber quem? O driver manager. Observe, também do java.sql. Então, driver manager.getConnection. E esse getConnection, ele vai ter que passar 3 parâmetros. O URL, que nós criamos, o user e a senha. Ok? Então, o que esse método vai fazer? Ele vai abrir uma conexão e vai retornar true e false. Então, se ele retornar true, beleza, conseguiu achar o seu banco com seu usuário e sua senha, tá? Se não, ele retornar false, teve algum erro aí na sua configuração de usuário e senha do banco, ok? E assim como nós criamos o método de conectar, nós vamos criar também um método para desconectar do banco. Por quê? Porque o MySQL ele tem limite de conexões. Então, se você só ficar abrindo conexão, uma hora ele vai travar o seu banco, tá? Então, vai travar o MySQL e o seu sistema vai cair, ok? Então, toda vez que a gente for utilizar o conectar, fez o conectar, trabalhou com o banco, manda desconectar do banco, ok? Beleza. E o desconectar faz o quê? Somente fecha a nossa conexão, ok? Bom, o database dava isso daqui, nós vamos criar ele somente uma vez, vai ficar essa configuração. Futuramente, se você for colocar essa aplicação num servidor web, né, um servidor de hospedagem, você vai mudar somente essas configurações aqui, de URL, usuário e senha. Lembrando que aqui a gente está fazendo ele local, é só para teste, o meu usuário e a senha tá vazia, não tem problema. Mas quando você for passar para um servidor de hospedagem, você vai colocar os dados do servidor de hospedagem. Você vai criar um banco de dados lá, você vai criar uma senha nova e vai passar a URL lá do seu servidor, ok? Mas não entraremos nesses detalhes agora. Então, pode fechar essa classe DatabaseDAO e nós vamos criar uma nova classe, que agora nós vamos começar a trabalhar com perfil. Então, vai em Model de novo, classe Java, o nome dessa classe vai ser perfil, ok? Manda finalizar. E dentro dessa classe, nós vamos ter duas variáveis, que são essas variáveis aqui, ID perfil e nome, né? Na verdade, são variáveis Java, mas é referente ao nosso banco, tá? Então, eu vou colocar aqui, aproveite, int id perfil e private string nome, ok? Então, criei essas duas variáveis, né? E aqui vocês vão ter que criar o quê? O método construtor, get e setter, né? Get e set dessas variáveis. Então, vamos utilizar um atalho aqui para ele poder criar isso pra gente, a gente não ficar programando essas coisinhas tão básicas. Então, só apertar Alt Insert no teclado, vai em construtor, cria o construtor vazio, sem selecionar primeiro. Depois, Alt Insert de novo, cria o construtor cheio, então, o construtor com os dados, tá? Alt Insert de novo, cria Getter e Setter, seleciona todo mundo aí,
Tá vendo que ele vai gerando pra gente? Não precisa ficar quebrando cabeça com isso. Então, Alt Insert de novo e vou criar também o toString, onde eu vou deixar ele retornar só o nome. Caso eu solicite toString, ele vai retornar somente o nome do meu perfil, ok? Salva isso daqui. E vamos criar agora uma outra classe Java. Vai em Model, né? Novo, classe Java. O nome dessa classe vai ser perfil DAO. Então, manda finalizar, ok? Bom, cheguei nesse ponto aqui. Nós vamos agora estender da classe Database DAO. Ok? Então, aqui nessa classe DAO, nas classes DAO do nosso projeto, nós vamos ter os métodos que acessam o banco de dados, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é estender da classe Database DAO, porque na classe Database DAO nós temos os métodos de conectar, desconectar já configurado. Então, a gente já vai utilizar o que a gente já programou, tá? Então, a primeira coisa que eu vou criar o construtor dessa classe aqui. Vou mandar exceção para quem for utilizar. Beleza. Feito isso, agora eu vou criar um método chamado getLista, tá? Que é um método para a gente poder listar todos os perfis que estão armazenados no banco. E eu vou estar dando esse nome de getLista, por quê? Porque na próxima aula nós vamos utilizar JSTL, que são taglibs de JSP, tá? Nessa aula a gente vai utilizar JSP, o nome desse método podia ser qualquer um, mas como na próxima aula a gente já vai ver JSTL, então eu já vou colocar o método com o nome certinho já, que é getLista. Então, eu vou colocar public ArrayList de perfil, o nome do método getLista, e também vou jogar a exceção para frente. Ah, posso tratar a exceção aqui? Pode, gente, pode tratar também a exceção aqui, tá? Mas nesse caso, nós vamos jogar esse métodozinho para frente. Ele tá dando um errinho aqui na ArrayList, que ele tá sugerindo importação, então só é clicar na lâmpadazinha e mandar importar desse daqui, ó, java.util ArrayList. Ok? Beleza. Então, agora nós vamos criar um ArrayList. Do tipo perfil. O nome vai ser lista. Que vai ser receber um ArrayList de perfil. Ok. E vou criar agora a minha string SQL. Então, string SQL, para a gente trazer todos os perfis que estão no banco, é isso daqui. Select asterisco from perfil. Okay? Então, criei o SQL. Tenho que abrir a conexão. Então, diz .conectar, tá? De onde que tá vindo esse método? Lá da nossa classe Database DAO que nós criamos, ok? Vou criar aqui um statement, que é uma linha para a gente poder executar o SQL. Lembrando, ó, sempre a importação do java.sql, não esqueçam disso. Então, vou criar aqui statement stm, recebe com ponto create statement, tá? Então, pessoal, é o seguinte, aqui nós estamos utilizando statement. Quando a gente for criar o insert, nós vamos utilizar o prepare statement. Aqui, como eu não tenho nenhuma interrogação, não vou passar nenhum parâmetro no meu SQL,
eu posso usar o statement tranquilamente. Se eu estivesse passando algum parâmetro aqui, eu teria que utilizar o prepare statement para evitar o SQL injection, tá ok? É o que? A pessoa conseguir invadir a sua sentença SQL, consegue invadir seu banco, fazer qualquer coisa, tá? Então, como eu não estou passando nenhuma interrogação, nenhum parâmetro, posso utilizar o statement aqui. Nas próximas aulas, vocês vão ver nós utilizando como prepare statement. Então, eu vou colocar aqui um result set para a gente estar recuperando as informações que vão estar vindo do banco e vou chamar execute query, tá? Então, vou mandar executar realmente o nosso SQL. Ele dá um errinho aí de novo, ó, que é para pedir o quê? Importação. Então, importa do java.sql. Ok? Então, fiz a importação dele aqui e agora vou varrer esse resultado. Então, rs.next significa enquanto existir alguma coisa nesse meu rs, ele vai ficar dentro do while. Então, ele vai ficar dentro desse enquanto existir alguma coisa no rs. Não tem mais? Aí ele sai do rs. Então, ele sai do while. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro desse while, eu vou criar um novo objeto do tipo perfil. Ok? Então, perfil P recebe new perfil. E vou setar os atributos desse objeto. Então, p.set id perfil vai ser quem? Vai ser o rs.getInt, porque o meu id perfil é do tipo inteiro, tá? E aqui eu tenho que passar aquele parâmetro do banco, aquela coluna do banco. Então, observem, id perfil com P maiúsculo. Que id perfil é esse? É esse id perfil aqui, ó, da sua coluna do banco. Tem que ser exatamente esse nome. Se não for esse nome, não vai funcionar. Se não for igual, não vai funcionar. Ok? E vou mandar setar também o nome. Só que o nome vai ser rs.getString, porque ele é do tipo string. E aquela variável, aquela coluna do banco também, ó, nome. Então, eu tô na tabela perfil, o id perfil e o nome. Tem que ser exatamente igual, senão não vai funcionar. Ok? Feito isso, então toda vez que ele entrar no laço, ele vai criar um objeto, setar os atributos desse objeto e vai mandar adicionar esse objeto na lista que nós criamos. Então, lista.add p, ok? Então, cria o objeto, percorre a lista, seta os atributos, adiciona para a lista. Então, ele vai ficar nesse laço enquanto existir alguma coisa para ser setado. Feito isso, né? Já consultei o banco, já utilizei o banco, tenho que fechar a minha conexão. Se não fechar a conexão, depois você vai travar o seu banco. Então, fecha a conexão, aí depois o que eu vou fazer? Vou mandar retornar a minha lista. Observem que agora sumiu o errinho que estava aqui, tá? Então, enquanto você não coloca o retorno certo, ele fica mostrando errinho, mas não tem problema. Então, já mandei retornar a lista. Observe o seguinte, primeiro fecha a conexão, depois retorna a lista, tá? Se fizer o contrário, se fechar a conexão depois de retornar a lista, não vai adiantar, porque ele já retornou para o lugar onde foi solicitado. Então, ele retornou, já era. Depois de fechar a conexão, não vai adiantar. Então, tem que fechar a conexão antes de retornar a lista, ok? Feito isso, também vou salvar esse perfil DAO, que agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa página de listar perfil, ok? Então, agora nós vamos realmente programar um pouquinho de JSP, tá? Então, nós vamos aqui em páginas web, vai clicar em novo, clica com o direito, novo, JSP, tá vendo? Esse carinha aqui. E o nome dessa nossa página vai ser listar underline perfil, né? E ele já coloca o JSP pra gente. Então, listar underline perfil. Manda finalizar.
ele vai criar aquela estrutura do projeto. Nós vamos selecionar toda essa estrutura e mandar apagar. Por quê? Porque a gente já tem uma estrutura feita aqui na Index com tudo que a gente vai precisar, com o banner, menu e tal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos selecionar e copiar para essa página de listar perfil, ok? Então, estamos aqui, copiamos tudo da Index. O banner continua, o menu continua. Aqui nessa, onde está a página inicial, nós vamos colocar lista de perfis, só para saber onde nós estamos. Então, lista de perfis. Vou criar já aqui um link para o novo formulário, que vai para a página form_perfil.jsp. Ué, a gente já criou isso? Não, nós ainda não criamos essa página, vai ser na nossa próxima aula, tá? Mas já vamos deixar aqui pronto, ok? E aí eu vou utilizar um pouquinho do Bootstrap aqui, vou colocar um class btn para já ir ficando bonitinho. E btn primary, que é para ele ficar com a corzinha selecionada. Beleza. Para já criar o botão certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabela para a gente poder carregar essas informações do banco, tá? E demonstrar na tabela. Então, eu vou criar aqui table class table prover. Nós vamos criar algumas coisinhas aqui com o Bootstrap também, tá? Então, abriu a tabela, já fecha para não esquecer. Ok? Então, já fecha aí para não esquecer. Dentro da tabela, nós vamos ter tr, então vamos criar uma linha. Já fecha também o tr para não esquecer. Dentro desse tr, nós vamos criar o cabeçalho da tabela. Então, vai ser th, primeiro vai ser o id, que é o quê? Que é o id perfil, que nós já temos. Depois, nós vamos ter também o th para o nome do perfil, ok? Então, eu vou colocar aqui nome, perfil. Se quiser colocar só nome ou só perfil, também tá tudo certo. E o próximo th vai ser opções, que vai ser o quê? Vai ser nossas opções de editar, excluir, tudo que a gente quiser deixar o usuário fazer, tá? Beleza, então, criei aqui o cabeçalho somente da tabela, esse aqui é HTML puro, não tem nada de Java ainda. E agora eu vou abrir o meu JSP. Então, menor percent e percent maior para fechar. Então, já abre, já fecha para não esquecer. Okay? E dentro do JSP, agora sim, nós vamos criar um array list do tipo perfil, para a gente poder trazer essa informação do banco, tá? Então, a lista vai receber new array list também, do tipo perfil. Ele dá alguns errinhos aí que ele pede as importações. Então, clica na lâmpadazinha, vamos facilitar a nossa vida, manda adicionar model.perfil, depois clica de novo e manda adicionar java.util_arraylist, ok? Então, já adicionei. Agora, eu vou abrir um try-catch. Por quê? Porque eu falei que quem fosse utilizar aquelas classes que nós criamos, os métodos que nós criamos, que ia tratar da exceção. Então, agora, nós temos que tratar essa exceção. Ok? Então, vou colocar já
aqui no cat só um alt.print, para ele imprimir o erro aí. E vamos trabalhar realmente na parte do try aqui, tá? Então, no try, o que eu preciso fazer? Eu vou instanciar um objeto do tipo perfil DAO. Manda importar também, para a gente poder utilizar os métodos lá dentro. E essa minha lista, que eu acabei de criar ali em cima, vai receber o quê? Pedal, ponto, ele já até mostra aí, ó, get list, ok? Então, é aquele método que nós acabamos de criar. Beleza, então já estou chamando a lista e armazenando nessa variável aqui do tipo arraylist. Feito isso, depois do cat aqui, eu vou ter que abrir um for para poder varrer essa lista, tá? Então, for perfil P, dois pontos, lista. Então, eu vou varrer essa lista que está vindo do banco de dados, tá? Então, observe o seguinte, eu só abri o for e estou fechando o JSP. Por quê? Porque agora nós vamos ter mais um pouquinho de HTML. Então, eu vou ter aqui tr, já abro o tr e já fecho o tr para não esquecer. Dentro do tr eu vou ter os tds, que é o quê? Que vai ser as colunas da nossa tabela. Então, vou abrir um td, barra td, vou precisar de mais 2, igual nós fizemos para o cabeçalho. Então, aqui vai ser o conteúdo das colunas, tá? Então, eu vou simplificar aqui, vou colocar menor % igual, para a gente poder imprimir o que está vindo da nossa lista, que é o quê? p.get id perfil, que primeiro vem o id, então coloco o menor % maior, e também vou simplificar aqui na nossa escrita, tá? p.get nome, e fecho também o JSP. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa de eu abrir o JSP, colocar alt.print e mandar imprimir o p.get de perfil. Aqui é uma simplificação do JSP, tá? Para poder imprimir direto. Beleza, feito isso, o nosso TD, esse próximo aqui, é só para as opções. Nós ainda não vamos trabalhar com essas opções de alterar e excluir. Vai ser nas próximas aulas, né? Então, eu só vou deixar aqui o link, para depois a gente só colocar, só editar esse link mesmo. Então, já vou até deixar com o Bootstrap aqui, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui o href com o hashtag, que é aquele link burro. Só caso a pessoa clique, não vai para página nenhuma, tá? Vou colocar também a classe Glyphicon e Glyphicon Pencil, que é o quê? Que é para ele poder mostrar aquela canetinha do editar, tá? Aquele lapisinho do editar. Em algumas versões do Bootstrap não tem mais esses ícones, tá? Aqui eu coloquei um ícone. Em algumas versões não existe mais esse ícone. Então, vocês precisam verificar. O meu não tá mostrando. Pode ser que seja a versão do seu Bootstrap, ok? Então, se tiver, depois você olha as configurações, como é que você vai estar utilizando os novos ícones aí. E vou colocar o bottom, class, btn também, btn binder, que é para mostrar aquela lixeirinha, né? Então, ele vai ficar em vermelho. Já vou fechar o botão para não esquecer. E vou colocar um ícone também, o ícone da lixeirinha.
Então, eu particularmente gosto de trabalhar com essa versão que ainda tem esses ícones. Mas vocês podem trabalhar com a versão que preferir. Então, coloquei trash e barra i. Então, por enquanto, o botão não vai para nenhum lugar e o editar também não vai para nenhum lugar. Só para estar mostrando lá para vocês entenderem essas opções. Ok? Fechou? Fechou o TR. O que eu preciso fazer agora? Lembrando, eu somente abri o for. Então, depois que eu varrer tudo que tem na minha lista, o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar o for. Não pode esquecer de fechar o for, senão vai ficar dando um erro. Então, eu vou colocar aqui menor percent, só vou abrir o JSP, fechar o for e fechar o JSP, ok? Agora já pode salvar. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar as informações no banco. Por exemplo, vou rodar aqui o projeto e não vai mostrar nada. Minha lista vai vir vazia. Por quê? Porque eu ainda não cadastrei nada no banco. Então, eu vou colocar aqui o projeto para rodar, para demonstrar para vocês. Então, quando eu clicar aqui em perfis, opa, nós temos que arrumar o link, ó, tá vendo? Tá aquele link, tá hashtag link burro. Então, onde é que a gente vai arrumar isso? Volta aqui no projeto, clica aqui em menu e nós temos aqui, ó, perfis. Então, esse link vai ser para a página listar, underline perfil, ponto JSP. Tem que ser exatamente o nome que você colocou aqui na sua página, para o link funcionar, tá? Então, como nós estamos trabalhando por enquanto só com JSP, vou voltar aqui, dar um F5, clicar em perfil novamente. Opa, vamos lá. Deixei isso daqui para vocês visualizarem. O que ele está falando aqui? Que não conseguiu achar o driver do MySQL. Por que ele não conseguiu achar o driver do MySQL? Porque a gente não adicionou esse drive no projeto. Então, o que a gente tem que fazer? Volta no NetBeans, bem aqui em bibliotecas, clica com o direito, adicionar biblioteca, vem aqui e escreve já assim, ó, my, escreveu my, MY, ele já mostra para vocês, ó. Então, tem aqui, ó, driver JDBC do MySQL. Clica no driver, manda adicionar a biblioteca. Ele vai mandar adicionar. E aí, o que você vai ter que fazer? Roda o projeto de novo. Então, vem aqui, manda executar o projeto. Que aí ele vai construir o projeto novamente e vai rodar. Manda executar. Ele tá vazio. Por quê? Porque não tá trazendo nada do banco. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos lá no PHPMadmin e nós vamos cadastrar aqui, direto na tabela perfil. Nós vamos cadastrar um perfil ou 2 perfis só para testes, tá? Depois a gente vai fazer o quê? Cadastrar o formulário de cadastro, então ele já vai vir direto para o banco. Mas como nós fizemos primeiro listar, a gente vai mandar inserir aqui no banco. Então, clica na tabela, insere. O ID não precisa porque ele é autoincremente. Eu vou colocar aqui alguns perfis. Primeiro perfil de administrador, segundo perfil, vou colocar de diretor, por exemplo. Mando executar. Ok, então quando eu vim aqui na tabela perfil, tem aqui os dois cadastrados, admin e diretor. Então, eu volto aqui no meu sistema e mando atualizar a página para ver se ele carrega. Então, ó, isso que é para fazer. Então, ele carregou o admin e o diretor que a gente acabou de cadastrar lá no banco de dados, tá? E na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos estilizar essa tabela, né? Nós vamos utilizar data tables para estilizar a tabela e nós vamos utilizar também JSTL, tá? Que são tag libs para facilitar o uso da programação. Então, são tag libs de JSP. Então, nós vamos refazer o listar utilizando o JSTL, ok? Até a próxima então, pessoal.